Vamos continuar. Eu acho que é problema do próprio Instagram, então a internet está caindo de vez em quando. Deixa aberto aí. Bem, vamos ver, retomar aqui onde é que eu estava. Então a questão de julgar, observemos o nosso conceito de velho e idoso. Segundo, quando ele continua, humanos, é nesse ponto que é precisais elevar-vos acima do terra a terra, ou seja, entender o nosso papel aqui na terra e a vida espiritual. E nós não temos essa visão. Gente, quando eu falar em nós assim, eu estou reportando principalmente nós que temos uma cultura do Ocidente. Europa, América do Norte, por aí vai. Para compreender de bem o que muitas vezes está longe, está julgando, onde julgais ver o mal, onde tem o bem. Não, fulano desencarnou com 20 anos. Por que não foi o avô dele que estava com 70, 80 ou 90? Aí ele continua. Onde pensais divisar a cega fatalidade do destino? Por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Aí nós queremos chegar. Se alguém desencarna cedo, poderá estar poupando-lhe desventuras no futuro. E nós não temos essa visão. Esse é um ponto, assim, primário. Eu recordo de uma mulher que ela tinha um filho, não foi uma questão de morte, mas uma questão de condição física. Ele era um paraplégico, vivia numa cadeira de rodas. E ela então pediu, orou tanto, era uma mulher rica, milionária. Divaldo conta essa história de uma mulher na Europa, num país europeu, parece que foi Áustria. E ela orou tanto a Deus que veio a inspiração e ela foi a um médico, viajou da Europa para os Estados Unidos, conseguiu fazer uma cirurgia e o rapaz saiu da cadeira de rodas. No primeiro momento foi uma felicidade. Aquele filho que nunca tinha curtido a vida fora daquela cadeira, ele passou a ter, digamos, a felicidade tão desejada de conhecer o mundo. Só que com o passar de um tempo, ele começou a degenerar a conduta. Passou a dar um trabalho tão grande a esta mulher que ela desejou, orava a Deus desejando que aquele filho voltasse à cadeira de rodas. Então preste atenção, João Damião, saúde e paz. Prestemos atenção. No caso da morte, poderia acontecer alguma coisa. A mesma coisa que ele diz aqui, ó, o espírito Sansão. Ele diz, se perscrustasse melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraria sempre a razão divina, a razão regeneradora. Aquele rapaz na cadeira de roda era a razão divina que a mãe não entendia. E não iremos entender. Nós espíritas temos um cabedal, temos um conhecimento para entender esta situação. Muitos irmãos evangélicos que não acreditam, não têm uma noção precisa da vida espiritual como nós temos, mas eles têm uma conformação, uma resignação, o nome certo é com resignação, mais forte do que os nossos irmãos católicos. Porque tem uma vivência constante, uma exaltação constante da fé, e o hábito, a cultura de entregar tudo a Deus. Então, observemos que quando o Espírito diz aqui, né, elevar-vos acima do terra a terra, ou seja, ter uma consciência mais plena, como os irmãos orientais o têm, mais do que nossa, né, a religiosidade dele é muito mais aprofundada do que a nossa, do que nós aqui do mundo ocidental. Isto é uma questão de religiosidade, de conhecimento.
Afora um outro peso que nos alimenta através da mídia, o processo cultural, que é o temor da morte. Eu peguei um artigo aqui que tem um economista, um estudioso social, também é economista, que ele trata a coisa vendo pelo lado do capitalismo. É interessante. Antes de terminar nossa. Vou terminar com ela. Então ele diz o seguinte: elevarmos-nos acima do terra a terra. Há uma pergunta do Livro dos Espíritos, não recordo o número, quando Kardec diz assim: qual o sinal para identificarmos o homem cristão na Terra, o bom espírito, o homem de bem? Aí, como é que se conhece o progresso realizado por um cidadão na Terra, por um indivíduo na Terra? O Espírito de Verdade diz que será reconhecido pelo seu andar, pelo seu cumprimento da lei de justiça, de amor e caridade. Ele continua. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Nós espíritas recaímos nesta situação. A convicção, né, o espiritismo veio trazer, veio comprovar, veio trazer uma revelação experimental do mundo dos espíritos. Né? Então a gente tem mais motivo de encarar a morte. Muita gente faz, os espíritas não choram. Não. Não é isso. É um entendimento. Eu recordo que meu avô poderia também ser meu. Teve um exemplo caro também. O meu primo, com 13 anos de idade, ele desencarnou com um câncer na cabeça. Veja a situação interessante. Do 13 anos. E certa ocasião estava numa reunião mediúnica, uma reunião de evangelho lá. Mas os espíritos vêm, os espíritos familiares, nossas reuniões, eles vêm. Aí ele chegou e disse: eu estou me preparando para reencarnar. Uns 4 anos depois da morte dele. Então veja, com 12 anos de idade, nós temos essas possibilidades. E teve uma comprovação. Outro dia, quando eu fui, meu avô ainda estava vivo, estava no corpo físico, e eu fui lá, meu avô não era espírita. Aí quando eu fui entrando no quarto dele, estava descansando, ele disse: olha, meu filho, Heleno, que era o meu primo, ele vai voltar. Era um homem católico, assim, de convenção. Aí eu disse: vai. Ele confirmou a volta. E esse meu primo, ele hoje deve estar com uns 35 anos, é uma menina. Interessante é que minha tia, que mais apegava a ele morreu dos braços da minha tia no hospital, para cima e para baixo com ele. Então, o que é que ocorre? Quando minha tia, depois de 8 filhos, resolveu adotar uma pessoa, foi buscar uma menina lá em São Vicente Ferre. E hoje é ela. Meu primo voltou para morar com a tia que mais cuidou dele. Já quando meu avô desencarnou, com 80 anos, eu estava em São Paulo a trabalho, e meu irmão ligou. Olha, Papai Benedito, nós chamávamos ele de Papai Benedito. Papai Benedito morreu. Aí eu disse: graças a Deus. Um homem de bem, pegava um prato que ele estivesse comendo, ele dividia para um mendigo que passava na rua. Estava muito bem. Mas é preciso elevarmos-nos acima do terra a terra, da vida, para que a gente possa ter esse entendimento. Agora, e como fazer isto? É fácil só porque estamos aqui falando, etc. Primeiro ponto, que a gente vai ver algo muito importante para que nós possamos evitar esse tipo de comentário. Qual a ideia que nós temos de Deus? Né? A ideia de Deus, a ideia formada de Deus. Gente, preste atenção. No nosso inconsciente profundo, ainda paira lá, de maneira imaginária, subliminar, aquele Deus que premia, que castiga, aquele Deus injusto.
Então, muitos de nós, no primeiro impulso, meu Deus, como é que isso acontece? Não é? Como é que tantas criancinhas desencarnam? Você chega no hospital de câncer, está ali aquelas crianças com... Mas qual é a ideia de Deus? Qual é a ideia da espiritualidade? Se porventura você olhar para um leito daquele, como já aconteceu conosco, que está lá aquele bebezinho, não é, com aquele câncer, aquela chorando. Nós fazemos visita, às vezes íamos até com Paulo Coimbra, visitávamos, distribuía maçã, aquelas coisas muito bonitas, importantes. Então, se nós observássemos, digamos que um espírito chegasse do seu lado e não precisava contar a história dele toda. Bastaria dar um ensejo. Você, como espírita, se conformaria. Mas uma pessoa de outro credo religioso, uma outra experiência nossa para comprovar muito essa questão de avançado terra a terra. Lá no Vicente de Paulo, é o centro que eu faço parte, há uns 6 anos atrás, 5 a 6 anos atrás, chegou um casal. Mas pense num desespero. O casal tinha 2 filhos, 2 homens. E em um acidente, um dos filhos desencarnou. A morte o levou. E esse pai foi ao centro e nós o atendemos na entrevista fraterna. Preste atenção à questão da crença, do elevar-se da terra para estar com pensamento, conectados com Deus. Fé raciocinada. E também o sentimento. Não é apenas racionalizar a fé que a gente vai... Não, tem muita gente que acredita em reencarnação e tem uma vida imediatista. Tem. Se você é um povo oriental, né, os kamikazes, ele acreditava que ia para o outro lado, pegava o avião, ia para a guerra, mata, faz tudo. E acreditam na reencarnação. Então este casal sentou-se num desespero. O marido e a mulher. E nós procuramos, é difícil certas horas a gente trazer uma palavra de consolo, né? Começamos a conversar, daqui a pouco, no meio dos dois, chega um jovem espírito com uma bola de futebol embaixo do braço. A bola de futebol nova, porém rasgada. Essas bolas que você compra bem baratinha, que vem lá do Oriente, não é? E ela, de repente, aí sozinha mesmo, ela estoura. Então, nós conversamos e eu disse, bem, é alguma mensagem que esse espírito quer dar. Sentimos que era o filho desencarnado, mas não dissemos. Ficamos calados. Só olha, está aí entre vocês dois um espírito de um jovem com uma bola embaixo do braço. Isso depois de 5 minutos de conversa. Isso lhes diz alguma coisa? O pai olhou, não. A mãe estava lá chorando. Aí conversamos mais, avançamos mais um pouco. O jovem volta com a bola debaixo do braço. Segunda vez. Aí eu não me contive. Olha, o jovem voltou. O espírito voltou com a bola debaixo do braço. Gente, veja a questão do desespero, né? Do sofrimento moral, da crença religiosa, né? Do conhecimento, da ideia que se tem de Deus, da fé, enfim. Aí o pai disse, olha, meu filho, uma vez nós vimos de aldeia para cá e nós paramos o carro para apanhar uma bola novinha à beira da estrada. Conclusão, aquele jovem espírito veio, trouxe uma bola, um fato inusitado que não havia jamais iria inventar da cabeça dele. Uma bola nova, estourada, e ele disse, e essa bola a gente botou na garagem, quando foi ver outro dia estava rasgada, estourada. Mas isso, não sei se de imediato não verificamos nenhuma consolação. Eles eram católicos, que ia à igreja. Então, esta mudança brusca não é uma questão cognitiva. É um processo de formação de uma crença. Porque nós mesmos somos espíritas, mas se eu chegasse, olha meu irmão, venda seu carro para doar ali
aquela creche está faltando comida, nem todo mundo vai se desfazer, né? Não tem um Bezerra de Menezes que tira o anel e dá para o pobre comer seu anel de formatura, seu anel de lá com sua esmeralda, etc. Então é uma questão não apenas de cognição, é de sentimento, de um processo de formação da fé, um processo de transferência de uma simples crença em Deus para uma fé ardente em Deus. Então a questão das crenças é interessante. E eu tenho um ponto aqui do livro Boa Nova, de Humberto Campos, que é lindo. É um ponto que quando eu estou deprê, desanimado, é o capítulo 8. Quem tiver o livro Boa Nova, de Humberto Campos, o capítulo 8 é intitulado Bom Ânimo. Esse livro, como alguns outros de Amélia Rodrigues, que fala de Jesus, do Jesus na época que estava ali entre nós, na Palestina, é muito bonito, muito importante. É consolador nós lermos esse livro nas horas que necessitamos. Então eu vou abordar um pouco esse capítulo de bom ânimo, né? Um diálogo entre Jesus e o apóstolo Bartolomeu. Mas antes eu gostaria de falar de algo que iniciamos na nossa conversa, a questão da crença, dos nossos valores do mundo ocidental. Então, e falamos também do temor da morte, independente de ser a perda de uma pessoa amada, jovem, idosa, etc. É óbvio que quando uma pessoa tem um processo lento de morte, né? Divaldo diz que gostaria de desencarnar como se fosse uma velhinha apagando-se. A gente sabe que é muito melhor do que um, digamos, um motoqueiro que desencarna bruscamente. Foi no início deste mês, né? O meu vizinho aqui tem uma casa desocupada, a outra, né? A segunda casa depois da minha. E ele desencarnou. A gente tinha uma relação assim, eu só senti que ele tem um respeito muito grande por nós. Ah, o senhor é espírita, vai... Quando tinha roupa sobrando na casa dele, ele me dava para levar para o interior, etc. E esse homem desencarnou no sábado. Teve um ataque do coração, desencarnou. Foi até uma sequência, né? O sogro desencarnou, o cunhado teve um AVC, ficou na UTI um tempinho, e uma semana depois ele desencarnou. 3 perdas, 2 mortes e uma doença, né, muito difícil, ele está com sequelas do AVC, e fui falar com a dona da casa, a esposa desse meu amigo, e ela estava muito para baixo. Né? A aviação foram 3 perdas assim, 3 dores muito fortes para a família. E ele, eu estava aqui no meu quarto, que passei uma noite assustada. E eu orava, me levantava e digo, é fulano que está aqui. Desencarnou uns 10 dias. Então, a espiritualidade leva para casa do Moab. A gente sabe uma noite mal assombrada? Eu olhava para ele, é fulano. É o nosso irmão fulano. Fiz uma prece, tal. Até que depois, não estava com medo não. Estava sem poder dormir, porque aquela influência muito forte. E a segunda, várias vezes aconteceu. Outra vez foi um colega de trabalho nosso, do meu irmão Hernani. Eu dizia que ele era um britânico, da Pernambuco Power Tremors. E quando eu entrei, já era CELP. E ele era um católico fervoroso, muito respeitador, mas eu notava que espiritismo, nada, eu não falei disso. Então o que é que aconteceu? Como ele era um homem íntegro, um homem um gentleman, quando o seu Hernani Ribeiro desencarnou, ele, assim na madrugada, umas 4 horas, eu estou no meu quarto, já procurando me levantar, aí vem aquele homem bem nítido, doutor Noabe, ele me chamava doutor Noabe. Doutor Noabe, aí eu disse, seu Hernani veio dizer, seu Noabe, o senhor como espírita está certo. Uma coisa linda. Mas vamos lá. Sansão continua, crede-me é preferível numa encarnação de 20 anos, uma morte numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos. Veja que ele é muito prático, muito pé no chão. Isso em 1862, vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis. Quantos jovens escandalizam a família?
Agora eu quero voltar no primeiro item, que ele diz assim, ó. Pois Deus, quando ele diz assim, quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos. Gosto mais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro. Que futuro? Vai ser um juiz, vai ser um promotor, vai ser um empresário, vai ganhar muito dinheiro? Um futuro segundo os padrões capitalistas da Terra? O que é um grande futuro? Um excelente sapateiro, um excelente artista ganhando menos vale mais do que um rico. Então observem que esta visão ela é muito do nosso inconsciente coletivo, né? E mesmo nós espíritas, né? Da nossa parcela de capitalista, imediatista, consumista. Por acaso nós não estamos nas escolas e tudo que nos ensina é para nós competirmos e vencermos neste mundo. Né? No passado eu escutava meu pai, meus avós, meus tios, fulano deu para a gente. Fulano é doutor, fulano formou-se, etc. São os padrões deste mundo. Nada errado, minha gente. Nada errado. Não se esqueça de Deus. É como Joana de Ângeles diz. A humanidade escolheu o modelo de consumo para progredir. É verdade? Só que está deteriorando-se esse modelo, né? Não está curando ninguém, a tecnologia não está trazendo felicidade interior, né? A gente vê um mundo enorme, um mundo de gente com depressão. Temos essa pandemia para uma grande reforma. Eu vou abrir um parênteses aqui, que dá tempo. Semana passada estava numa reunião, nós nos reunimos 5 pessoas, eu contei isso na live da passada. E chegou um espírito que eu o conheci em vida. Não se identificou claramente, mas eu não quis dizer o nome, mas eu sabia. Foi um executivo que eu acredito da Chess. Um executivo da Chess. E ele chegou e disse assim, vamos falar sobre a pandemia. No nosso grupo tem um cidadão que é de ciências contábeis. Não sei se é economista. Eu sei que ele é empresário, viaja pela parte do mundo todinho, a empresa é uma multinacional, muito conhecedor de economia e de finanças. Então abriu-se um diálogo entre o espírito e ele. Ele disse, você, meu irmão, você acha que os ativos são os bens produzidos na Terra. Por exemplo, o seu carro é um ativo, sua casa. Os ativos da Terra têm o seu valor justo? Aí sim, o meu colega que estava na reunião disse, não. É como papéis na bolsa, ficam super valorizados, ou seja, é o nosso mundo. Você pode ter um carro e você o quê? Super valorizar. Aí ele disse, o que é isso? É o ter. O ter e o ser são duas coisas. Ou então, o ter para ser feliz, não é? O ter para ser feliz. O que é que muitos casais fazem hoje? A gente atende muito no centro. Casa-se, compra seu apartamento, ou aliás, não compra seu apartamento ainda. Aí para ter o primeiro filho, não, vou primeiro passar no concurso, comprar meu carro, comprar meu apartamento. Os nossos pais lá no passado tinham 7 filhos, no interior minha avó teve 19, o meu irmão Nelson Ribeiro, outro dia eu estava dizendo, minha avó teve 19, a minha mãe teve 21. E estava todo mundo feliz. Isso é uma metáfora, uma figura de sintaxe. Estava todo mundo feliz. Então, ele disse, olha, como Deus ama vocês, Deus nos ama, como a lógica divina é diferente da de vocês, que estão aqui no corpo físico, da minha quando também estava, foi o que Deus fez. Deu essa pandemia, mandou todo mundo para casa, aí os ativos, bens materiais caíram de valor. Se você tiver uma casa hoje, você vai vender, porque o pessoal vai querer, não está sem dinheiro, vai querer metade do preço.
Aí, veja a lógica desse espírito, né? Deus forçou a gente a fazer uma reflexão sobre o ter. Gente, prestemos atenção. O ponto trata de perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. É claro que é muito diferente, Moabe, Raquel, João, Nádia, ler no jornal e dizer assim, olha, já são 13 mil mortos no Brasil. Ah, mas não tem nenhum parente meu. São duas formas de ler diferentes, né? A minha esposa, o irmão dela desencarnou com 48 dias de UTI e foi embora, com 60 anos de idade. Então, é reação diferente, foi uma pessoa próxima. Então, veja bem, esse movimento, né, esse fenômeno de reforma social dentro das leis divinas, né, de tempos em tempos, Deus manda fenômenos ou naturais, geofísicos, ou sociais, como foi essa pandemia. Aí o irmão continua dizendo, Deus tirou o ter de vocês, botou vocês para pensarem no ser. Aí vejam bem, gente, esta pandemia, pelo menos a última notícia que vi, eu não estou acompanhando, mas assim, aquilo lá dá uma olhada. Porque senão a gente fica meio pirado. 513 mil pessoas no mundo todo. Isso é um valor oficial. Então, e agora? O custo disso, qual o significado da morte? Outra coisa interessante que me veio à mente agora. Outro dia eu estava lendo a Bíblia, né? Aí tem um capítulo, Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, em que o apóstolo Paulo está numa das suas igrejas do caminho, né? Numa das suas comunidades cristãs. E eu não me recordo bem a história, mas o cerne da questão é o seguinte. Chega um cidadão, chega uma mulher, não é? Desculpe, é um casal de idosos. Chega o homem e diz para o apóstolo Paulo, trouxe aqui os meus bens. Era uma comunidade, a pessoa vivia, os bens dividia, era para tudo ali. Então o apóstolo Paulo diz para ele, por que queres me enganar? Isso aí não são teus bens, isso aí é parte dos teus bens. Então aquele homem, digamos que ele tivesse $1 milhão, né? Meu Deus do céu. Ele pegou $500 mil e ficou 500 mil. Eu vou dar, mas vou ficar com uma parte. Então o apóstolo Paulo está na narrativa lá, no Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, ele disse, por que queres enganar o Senhor? Aí o homem morreu. O tufo caiu no chão e morto. Ou seja, ele deve ter tido um ataque do coração pelo fato de Paulo, como vidente, identificar o procedimento dele mentiroso. Aí na narrativa continua que, mais tarde, a esposa dele, sabendo disso, vem. Quando vê o esposo caído no chão, ela também cai e morre. Já imaginou? E eu estava lendo a Bíblia nesse pedaço e disse assim, meu Deus do céu, como é que fica Paulo? O que é que vocês acham? Como é que fica Paulo? Gente, quando eu fiz essa pergunta mentalmente, chegou uma entidade do meu perto de mim e disse assim, e o que é a morte? Eu entendi. E o que é a morte? Não é transformação. 513 mil desencarnaram porque estava na hora certa, precisava de tudo isso. Tem mais, vieram pessoas ilustres para chamar a atenção, né? Aqui mesmo nós tivemos um Brenan, tivemos tanto outro mundo, muitas pessoas ilustres. Para mostrar do pobre ao rico. É a justiça, não é apenas justiça, a justiça e misericórdia de Deus. A justiça de Deus tem misericórdia para nos acordar a Deus. Hoje é quinta. Bem, eu vou concluir, a gente tem 10 minutinhos. Vou falar um pouco a questão da cultura sobre a morte, gente. Como é que a gente comemora a morte aqui no Brasil? É um velório, não é? Acende vela,
No tempo dos finados, aqui nós tínhamos, eu me lembro quando eu era criança, era música clássica, música suave, não é? Não tinha, todos esses costumes morreram, desapareceram. Aí eu peguei esse site da internet, Culturas e a Morte, as culturas e a morte. Então vejam como o fator cultural tem uma influência muito grande. No sentimento tem. Você está com uma pessoa triste, quando você chega com mais lamúria, a pessoa não entristece mais ainda. Então, dentro de um processo cultural, você tem seus padrões, suas crenças. Então, cada um vê a morte de forma mais ou menos branda. Se você está muito cego no dia a dia, aquele casal que o filho apareceu ali, tentando mostrar, papai, eu estou aqui, mas ele não conseguiu enxergar. Não conseguiu. Aí veja, no Brasil ele diz assim, os funerais realizados em nosso país geralmente acontecem na capela do cemitério e o tempo é para a preparação do corpo no máximo, o tempo é de 48 horas. Aí ele diz assim, como quem queira desfazer daquele corpo com a mensagem subliminar de medo da morte. Não tem gente que fala assim, ih rapaz, não fale de morte não, bate na mesa, bate na madeira. É uma cultura. Nós fomos educados a entender a morte como algo perigoso. Medo tira aquele medo. Não é fazer uma apologia, mas é para saber como encontrar do outro lado. E esse medo tem uma causa, uma recorrência de que é a nossa conduta. O medo instintivo da morte é o medo do desconhecido. Nós sabemos que toda noite a gente morre um pouquinho e dorme e sabe como é que está a nossa vida espiritual. Então, quando o Chico, naquela época, disse, não, eu poderia desencarnar. Eu estou bem com a vida. E mandou o Chico de volta, tantas outras gente boa. Não é? Aqui na nossa casa nós tínhamos uma empregada doméstica. Hoje é secretária. Na minha época chamava empregada doméstica. Depois esse termo ficou pejorativo, né? Dona Maria. Dona Maria tinha uma família enorme, tinha um marido que bebia. Era um inferno na vida dela. Mas era uma mulher daquela, assim, uma verdadeira cristã. Educada, fina, tranquila. E de repente, Dona Maria estava em casa sentada numa cadeira e desencarnou. Aí o que é que acontece? Certa noite eu estava em casa, assim, no meu quarto, quietinho, eu disse... Aí eu botei a mão assim na cabeça e disse, meu Deus, onde é que anda Dona Maria? Gente, quando eu adormeci, aí me apareceu uma luz branca assim. Só isso. Não vi Dona Maria, só uma luzinha assim, bem branca, bem linda. E uma coisa assim, Dona Maria estava bem. Desencarnou bem. Bem, como é na Alemanha um funeral? Você sabe como é? Diferentemente do Brasil, a preparação do corpo na Alemanha pode durar dias ou até semanas. Isso vai depender também do calendário da funerária. Após a cerimônia do sepultamento, os familiares e amigos se reúnem em um restaurante para realizar uma espécie de confraternização fúnebre. Está tudo na internet, é só procurar. As culturas e a morte. Que em alemão é chamada, tem um nome aqui em alemão muito esquisito que eu não vou dizer, que eu não sei. Não compareceu ao evento, não comparecer ao jantar fúnebre é desrespeitoso. Você vai para o sepultamento, depois vai para o jantar, porque isso não é falta de respeito. No México, na cultura mexicana, a morte é vista como uma forma de libertar a vida das vaidades. Veja que coisa interessante. Então é óbvio que a forma de ver já ameniza um pouco. Não mata a saudade, não mata o sofrimento, mas ameniza, você tem seus valores. Se uma criança, por exemplo, já vi muito isso, você deve ter visto, desencarna alguém da família, não leva a criança para o sepultamento, ela não vê, esconde. Aí depois, muitas vezes, fica fulano, foi papai do céu. Então, é o medo da morte, é esconder a morte, fugir da morte.
Isso vai passar. Então, no México, o dia de finado, porém, é comemorado com festa, com direito a festivais e fantasias da tradição indígena asteca. Desculpem. Na Alemanha, na Itália, assim como na Alemanha, existe uma confraternização em volta do funeral. Vamos correr. Nos Estados Unidos, veja, é interessante, né? Um país tão capitalista. Na hora do enterro, nos Estados Unidos, é comum que parentes e amigos deixem no caixão objetos que indiquem sua relação com o falecido. É curiosidade, eu disse, é relativa a essa questão de medo da morte, etc. e tal. Além disso, são rotineiras ainda nos Estados Unidos as homenagens, como o mural de fotos para o ente querido, assim como na cultura europeia, o corpo leva dias para ser preparado. Então, a gente leva, normalmente, quando a gente olha, na Alemanha pode até levar semanas, você com aquele corpo, né, uma forma de veneração, como é assim, de respeito. Então, é demais. Agora, antes eu ia ler a história de Bartolomeu, mas não vai dar tempo. Tem um ponto interessante. Lembra que no primeiro nós falamos digamos assim, uma vida jovem com um futuro pela frente, e eu perguntei que futuro? Tem um artigo aqui que é muito interessante. Ele diz assim, o autor, desculpa, eu não anotei, tem um site aqui, quem quiser depois eu posso dar, mas eu não anotei o nome do autor. É do livro Torres. É do livro, esse artigo está no livro Terror, Medo e Pânico. Manifestações das angústias no contemporâneo. Aí ele fala sobre a morte. Aí veja que ele diz assim: a concepção que se tem sobre a morte e a atitude do homem diante dela tende a se alterar de acordo com o contexto histórico e cultural. Sem dúvida, veja que coisa interessante. O advento do capitalismo e seus tempos de crise fez surgir uma nova visão sobre a morte. A influência do capitalismo sobre a nossa crença, a nossa forma de ver a morte. Por que é que a gente diz assim, mas rapaz, fulano se formou, fulano tem um futuro pela frente, um futuro da vida material. Seria um homem rico, um homem de bem, e morreu tão jovem. Capitalismo. Porque assim, o lavrador que está lá no sertão de Pernambuco, que planta um milho para a gente comer no São João, né? Aquele que pesca um siri para a gente comer o cane lá no sushi, etc. Aquele que planta. A gente diz isso? Gente, eu, em 94 eu estive nos Estados Unidos e um americano ele falou que tem lugares que quando chega um agrícola, como é que dá o nome aqui? O plantador, numa cidade, tem gente que bate palmas, porque é dali que sai o feijão, o arroz, a farinha. A gente aqui não dá esse valor. Então até nisso a gente tem a questão, entra nas nossas crenças de julgar a questão morreu antes, etc, etc, etc. Bem, eu vou fazer uma leitura aqui, não sei se parece que comenta, é 1 hora. Nesse capítulo fica interessante, quem tiver o livro. Bom ânimo. Jesus fala a Bartolomeu. Bartolomeu era um homem triste, melancólico, tal como tem muita gente hoje, colega de Jesus ali, discípulo. Então, Jesus percebeu e uma noite procurou Bartolomeu, psicólogo. Você imagina, você está triste na época de Jesus, Jesus chega, o fundador do planeta chega e vai ser o seu psicólogo. Olha, senta aqui, o que é que tu estás tendo? E tem um diálogo belíssimo, gente, nesse livro Boa Nova. Em função do tempo, eu vou passar lá quando eu queria ver. Aí Jesus, de tanto falar para ele, teve uma hora que suas indagações, Bartolomeu faz o seguinte. Deixe-me ver aqui. Jesus dá muitos conselhos a ele, mas tem uma situação em que ele diz assim: mestre, e quando? Como fazer quando a gente perde um ente querido? Fazia poucas semanas que Bartolomeu tinha
Veja, eu ia dizer, perdida a mãe dele. Perdida a mãe dele tinha desencarnado. Bartolomeu, um espírito que Jesus escolheu para trabalhar com ele, estava ali naquela aura do Cristo. Aí veja como Jesus diz assim. Pronto, achei aqui a pergunta de Bartolomeu. Mestre, não é justificável a tristeza. Veja, ele estava numa tristeza profunda. Quando perdemos um ente amado. Obrigado. Livro Terror, Medo e Pânico da Augusto. Muito obrigado, amigo. É o nome do livro, alguém botou aqui no vídeo. Mas, aí Jesus responde para ele: Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Gente, eu vou ficar só por aqui. Quando Jesus dá uma resposta dessa a Bartolomeu, é claro que Bartolomeu não alcançou de todos que Jesus disse. Quem estará perdido? Porque ele ainda não estava maduro com Deus dentro de si. É aquela mesma situação em que o apóstolo Paulo ele começa a sua vida com sonhos terríveis. Quem assistiu Paulo, apóstolo do Cristo, assista. É muito bom. Quem não assistiu, assiste. Quem assistiu, assiste de novo. Paulo, não pense que a mente dele ficou limpa de uma hora para outra, não. Quem leu Paulo Estevão, ele tinha pesadelos terríveis, ele via sangue da época que ele era Saulo. Então a mudança obedece à lei natural. Não é de uma hora para outra, não. A pessoa que fuma, por exemplo, tem um esforço para deixar de fumar. A pessoa que perde um relacionamento, um divórcio, por exemplo, não é assim, pô, corta com a tesoura os laços. Não. Tem a fadiga do sofrimento da alma e tem um tempo, tem um tempo para degustar o sofrimento. Então Jesus diz assim: quem está perdido se Deus é o Pai de todos nós? Então, para alguém alcançar isso, demanda um certo tempo. Leitura, prece, fé, trabalho no bem. Porque uma cultura não se muda de uma hora para outra. É linda essa parte daqui. E o Humberto de Campos, ele tem um ponto aqui que ele diz assim: mesmo sem entender, sem alcançar o que Jesus estava dizendo, Bartolomeu sai muito bem. Paulo Estevão, obrigado. É Paulo Estevão. Bartolomeu sai muito confortado dali. Aquele terapeuta chamado Jesus, mostrando. Isso chama-se de quê? Resignação. Não é conformismo. Resignação. É uma virtude diferente. Eu vou concluir com a prece. Se cair, não sei, está 8:05 aqui. Eu vou contar um fato, essa questão da resignação, muito bonita. Outro dia nós estávamos na Meroeira, uma quarta-feira à tarde. E tinha uma palestra e tinha umas 10 pessoas no salão. E tinha um dos irmãos ranceniano, e ele estava sentado no banco de trás com a mão assim, debruçada. Vou falar sobre resignação no banco da frente. E eu olhei assim para ele de longe, né? Pensando cá com meus botões. Eu disse: ele é negro, leproso e não tem a mão direita. Não tem a mão direita. Aí, nisso, chega um espírito, diz ali, de bem claro no meu ouvido: eis ali um ex-papa da Igreja Católica. Gente, quando o espírito nos disse isso, eu fiquei olhando para o homem, mas de repente veio dele para nós uma sensação estranha, boa, bonita, linda. Aí o espírito explicou, disse: essa sensação é a virtude da resignação com a qual ele conquistou agora. Pense numa criatura resignada. Aí mais adiantou, na que eu vi aquela intuição e disse assim: cada virtude tem seu perfume, sua cor e seu padrão vibratório. Essa é a vibração, a cor e o perfume da virtude resignação. Gente, eu fiquei encantado com o Espírito dizendo isso. Quer dizer, a humildade tem uma cor, tem um perfume e tem uma vibração. A benevolência, quais são as outras? Bota aí a, a, digamos assim, todas as outras. Obrigado.
Vicente de Paulo. Gente, vamos terminar por aqui. E o nosso, sem outra coisa, esse nosso irmão, depois conversando com a nossa irmã Bill, que dirigiu o Centro de lá, ela está em casa agora, ela disse, Noab, você não percebeu não, mas ele ainda é débil mental. Estava ali. Perdão, realmente, perdão tem sua cor, sua virtude tem seu perfume. As virtudes têm perfume. Gente, vamos agradecer a Deus, espero ter cumprido com o nosso papel. Quem quiser ver a história de Bartolomeu, serve de lição. Quando eu estou aperreado, eu pego esse livro, Boa Nova no Berto de Campo, dou uma leitura e nos conforta bastante. É como um livro de cabeceira, além do Evangelho. A indulgência, obrigado. Tem muita gente aí, muita gratidão e obrigado. Gente, pensemos nas nossas casas espíritas. Hoje estamos tendo a intuição de pensar muito nas nossas casas espíritas, para que elas possam estar aptas a esse segundo momento pós-pandemia, que as nossas relações estejam mais fortalecidas, que nossos propósitos de servir a Deus, à luz do Espírito da Verdade e seu ensinamento, possam ser cada vez mais fortalecidas. Abençoe os nossos lares, todas as famílias possam ser motivadas a praticar o Evangelho no lar. Grande alavanca da paz mundial será o Evangelho no lar. Obrigado, Jesus, por tudo e obrigado, meus queridos irmãos, pelas vossas vibrações e que Jesus nos ilumine agora e sempre.